Olá, vamos ver sobre referenciais cartesianos. Como é que podemos representar funções nos referenciais cartesianos? Para isso, primeiro vamos aprender o que é um referencial cartesiano. E temos aqui então um referencial cartesiano. Temos dois eixos, um horizontal, que chamamos o eixo do x ou o eixo das abscissas. Temos um outro eixo vertical, que chamamos o eixo dos y ou das ordenadas. E temos a origem do referencial. Ao fazer estes eixos, ficamos com o plano dividido em quatro partes. Então, esta primeira parte, que está aqui representada a azul, chamamos o primeiro quadrante. A segunda parte, ali a verde, é o segundo quadrante. Mais abaixo temos o terceiro quadrante e depois o quarto quadrante. Como é que vamos representar pontos, então, neste referencial? Então, por exemplo, como marcar o ponto 3, 4 no referencial? Primeiro é preciso saber que aquele primeiro número que ali está, nós chamamos a abscissa do ponto. E o segundo, a segunda coordenada, chamamos a ordenada do ponto. Se vocês se lembram há bocadinho, eu chamei o eixo do x o das abscissas, por isso nesse eixo vamos marcar ali a abscissa 3. No eixo do y vamos marcar a ordenada 4. O ponto de interseção destas duas linhas é o ponto, então, A, ou seja, o ponto 3, 4. Cuidado aqui a marcar pontos, porque se eu, em vez de querer marcar o ponto 3, 4, quiser marcar o ponto 4, 3, reparem, vejo agora 4 no eixo das abscissas e depois o 3 no eixo das ordenadas. O ponto de interseção, então vamos lhe chamar dar-lhe outro nome, ponto B, e é o ponto 3, 4. Então quer dizer que aqui no referencial cartesiano podemos marcar muitos pontos. Ora, vejamos agora como marcar vários pontos nos vários quadrantes. Para marcar pontos, por exemplo, temos aqui marcado o ponto 2, 4. Temos 2 da abscissa, 4 da ordenada. Ora, vejamos como marcar mais pontos no referencial cartesiano. Ora, vamos marcar aqui o ponto 2, 4. Por isso, 2 na abscissa, 4 na ordenada. Outro ponto, por exemplo, o 5, 2. Reparem que nestes dois pontos, tanto a abscissa como a ordenada são positivos. Agora vejamos se eu disser o ponto 2 menos 1. Por isso, 2 na abscissa, menos 1 na ordenada. Reparem, o ponto agora passou para o quarto quadrante. Se, por exemplo, for o ponto menos 3, 2, por isso menos 3 na abscissa e 2 na ordenada. Reparem, o ponto passa a estar no segundo quadrante. Outro ponto, por exemplo, o menos 6, 1, também a abscissa é negativa, a ordenada é positiva. Todos os pontos em que temos a abscissa negativa e a ordenada positiva estão no segundo quadrante. Por exemplo, este ponto em que temos a abscissa negativa e a ordenada também negativa, menos 4, menos 2, estão no terceiro quadrante. Outro ponto também com as duas coordenadas negativas, reparem, está no terceiro quadrante. E mais um ponto aqui no quarto quadrante, ou seja, reparem que neste caso a abscissa é positiva, a ordenada é negativa. Vejamos agora como são os pontos nos eixos. Por exemplo, o ponto 5, 0, 5 na abscissa, 0 no y. Por isso, este ponto está no eixo do x. E agora no eixo dos y. A nossa coordenada da abscissa é 0. A ordenada é 1. Se for menos 2 na abscissa, será no eixo do y.
desculpem, no eixo do x e 0 no eixo do y. E de modo semelhante para se o ponto for reparem, no ponto menos 2, 0. Por isso, menos 2 na abscissa, 0 na ordenada. Por isso, está no eixo do x. Outro ponto, 0, menos 3, por isso é 0 nas abscissas, menos 3 no eixo das ordenadas. Então, o que há a fixar? Quando a abscissa e a ordenada são positivas, o ponto está no primeiro quadrante. Quando a abscissa é negativa, a ordenada é positiva, está no segundo quadrante. Quando a abscissa e a ordenada são negativas, está no terceiro quadrante. Quando a abscissa é positiva, mas a ordenada é negativa, estão no quarto quadrante. Se a primeira coordenada é 0, então os pontos estão sobre o eixo dos y. Se a primeira coordenada é 0, os pontos estão sobre o eixo dos y. Se a segunda coordenada é 0, como é o caso de K e I, os pontos estão sobre o eixo do x. E temos também o ponto 0, 0, que é a origem do referencial, como já vimos há bocadinho. Espero que agora consigam vocês marcar os vossos pontos.